Obrigada, doutora Piana. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar fazendo uma apresentação da APAVIVA, que eu acho que ficou faltando, e da conselheira titular da APAVIVA, que é a Letícia. Então vamos lá, eu vou ler para tentar ser breve. A ONG APAVIVA, hoje representada por Letícia, formada em Tecnologia Ambiental na Universidade Estadual de Campinas, que possui experiência na realização de projetos de educação ambiental e responsabilidade socioambiental, e por mim, então a ONG APAVIVA está representada pela Letícia, por mim, no CONDEMA e no CONGEAPA. Vem de forma resumida dar alguns informes. A ONG APAVIVA nasce em 2010 com o projeto para a criação da Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre da Mata Ribeirão Cachoeira, com o objetivo da criação de corredores de fauna, já preocupada com a sobrevivência das espécies ameaçadas e extinção da área. A Mata RC, que é uma floresta semidecidual de Mata Atlântica de 300 hectares, é apontada hoje pelo plano de manejo como o principal fragmento florestal e a mais importante de biodiversidade da região de Campinas. Ela é responsável pela ligação da conexão com as outras 14 florestas estacionais semideciduais da APA, pela riqueza da sua biodiversidade. A UC, que pretendida, então a APAVIVA, desculpa, hoje eu estou meio rude. A APAVIVA nasce com o objetivo de criar essa unidade de conservação. Acontece que essa unidade de conservação foi descartada em 2010, quando os projetos já estavam bem avançados, já tinha audiência pública, existia um coletivo do Ministério Público, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da Municipal para que isso acontecesse. Porém, o recém-impossado secretário do Meio Ambiente, na época, Rogério Menezes, por interesses difusos, não assina a criação da UC. Após a retirada da pauta da unidade de conservação, a APAVIVA se dedica ao plano de manejo através do CONGEAPA. Em 2010, desenvolvemos e aprovamos o primeiro plano de trabalho na Câmara de Compensação do Estado, um recurso de R$500 mil da Petrobras, que acabou sendo devolvido, pois o Conselho não é autônomo para gerir recursos e não houve interesse da PMC, da Prefeitura Municipal de Campinas, de executar o plano elaborado pelo CONGEAPA. Um pequeno grupo de voluntários de ONGs dentro do CONGEAPA não desistiu. Em 2014, alia-se ao MP e a Secretaria do Meio Ambiente abre o processo de licitação, com recursos do PROAMB. O termo de referência do CONGEAPA é o subsídio da licitação. Após 2 anos, a Valme Ambiental é contratada. Em 2015, o grupo de trabalho é formado por técnicos da Valme, da SVDS, e nós, voluntários das ONGs e CONGEAPA. O diagnóstico da APA é aprovado em 2017, em seguida aprovamos o zoneamento ambiental da área rural e urbana da APA. Os programas de gestão entregues em 2018, a última etapa do plano, infelizmente foram feitos às pressas e não atenderam aos critérios do termo de referência criado pelo CONGEAPA. A Valme conclui o plano de manejo e o trabalho é aceito pela SVDS. A Câmara Técnica do Plano de Manejo não aceita como concluso o plano e, com o apoio de novo do Ministério Público, a SVDS acata algumas demandas solicitadas. Inclui no programa de gestão do território da área afetada o programa da barragem de Pedreira, no Rio Jaguari. Não sei se todo mundo sabe, mas essa represa ocupa a APA, assim como ocupa o território de Pedreira. Reabre as discussões. Um segundo ponto que nós solicitamos foi que reabrisse as discussões públicas dos parâmetros para uso e ocupação do solo, que a gente chamou de PUOTs, que é a luz da APA, tanto do território rural e urbano da APA. O texto da lei
não avança no controle do parcelamento ambiental da área rural da APA e traz modificações no parcelamento urbano. Vide o programa do loteamento Santiene, que invade a área rural, afetando a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água de Campinas, nas margens do Atibaia, e continua tramitando. O CONGEAPA alerta para os riscos desse licenciamento. E um terceiro ponto, que é o mais importante, que a CTPM levanta durante o plano de manejo, é a gestão. Que houve um pequeno avanço no programa de gestão, porém, o principal ponto foi mantido. O presidente do Conselho será um servidor público indicado pela Secretaria do Verde, o que põe em risco o processo democrático e participativo, o que não difere, voltando ao que a presidente acabou de falar, do que acontece na esfera nacional com os conselhos ambientais. O CONGEAPA perderá autonomia e será uma extensão da SVDS, que é o órgão gestor. Com a publicação da portaria do Plano de Manejo na semana passada, o meu trabalho como coordenadora da Câmara Técnica do Plano de Manejo da APA de Campinas foi entregue. O plano ainda não está instituído, pois é necessária a alteração da Lei 10.850 da criação da APA pelo Legislativo. Hoje, a ONG APA Viva está mobilizada em favor da implantação dos corredores ecológicos e com a proteção da biodiversidade da APA de Campinas. A barragem de Pedreira é um fator de pressão negativo para a preservação dos recursos naturais da APA. Com a emissão da ENI, a visualização e atropelamento de animais silvestres na APA aumentou muito. A APA Viva, junto com o coletivo de ONGs da APA, propõe uma ação pública pedindo uma liminar para que a paralisação das obras e da supressão da mata do córrego Linde, que é indicada como uma das 15 principais da APA, seja interrompida. A vocação da água é a produção de água. Sendo assim, acreditamos que a preservação das nascentes será mais eficiente numa crise hídrica do que uma represa de pequeno porte que tem previsão de estar cheia nas chuvas e seca no período de estiagem. Mais uma vez, o município se mostra omisso na defesa da APA e o nosso secretário de Meio Ambiente defende a construção dessa barragem. 9 anos depois, o plano de manejo aponta... Peraí. 9 anos depois da criação, do início da APA Viva, o plano de manejo aponta a zona específica de corredores. Uma zona específica de corredores. A APA Viva, nascida e criada, disponibiliza seu conhecimento do território para a concretização das conexões de floresta estadual semidecidual dentro da APA. É preciso a anuência dos proprietários rurais e investimento na restauração florestal para que isso aconteça. Mais uma vez, a Secretaria do Verde fez vistas grossas ao DAEE, que indica Amparo como beneficiário da compensação pela supressão do fragmento do córrego Linde, no eixo da barragem de Pedreira. Após denúncia, o MP busca reverter esse erro e está monitorando um grupo de trabalho com ONGs, DAEE e SVDS para que as próximas compensações sejam feitas dentro da APA, na restauração de APPs e corredores ecológicos e no território do impacto ambiental que está ocorrendo. Os ditos interesses públicos muitas vezes não correspondem aos interesses da sociedade. A barragem de Pedreira foi considerada de interesse público. Será que é de fato? Essa questão deveria ter sido aprofundada dentro do Condema. Os conselhos estão perdendo a sua função no momento que são aparelhados pelo poder público e marginalizados. O principal fórum para que a sociedade organizada se manifeste e monitore as decisões públicas são os conselhos, que deveriam atuar de forma colaborativa, independente e em parceria com o poder público. Eu falei rápido e quis não me estender, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre o plano de manejo, sobre formação de corredores, sobre a barragem de Pedreira, eu estou bastante a par desse assunto. Eu tenho há 10 anos que eu estou tratando dessas questões. Eu lamento que a SVDS, em alguns momentos, falhou nesse sentido. Ao mesmo tempo que a Secretaria tem excelentes técnicos que ajudaram a construir um plano de manejo bastante eficiente,
a gente vê bastante interesse político minando algumas ações ambientais importantes para o município. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre essas questões, eu estou disponível. Eu gostaria que isso fosse publicado no Diário Oficial, mesmo porque eu coordenei esse trabalho do plano de manejo durante 10 anos, e o secretário lança o plano de manejo, faz uma referência ao nome dos colaboradores, que fomos nós. Então, eu, hoje, como conselheira do CONDEMA e atuando também nesse conselho há muitos anos, gostaria que a minha manifestação fosse publicada. Pois não. Conselheira, a senhora tem qual é a vazão que se regularizar dessa barragem pedreira e qual que é a vazão que essa área tapa produzir de água? Tem quantificado isso? Tem. Eu só não trouxe por escrito, mas eu posso enviar para o senhor. A senhora acha então que vai ser sempre assim, vai encher e vai secar no inverno? Nós temos, o principal problema são as adutoras, que nós não temos. A água do rio Ati. O projeto das adutoras, que vai ser implantado num segundo momento, está assim, oscilando ainda. Teve vários projetos. Um deles, que é o último que está disponível no site do DAE, existe uma captação de água, existe a transposição da água dessa barragem do Jaguari para o rio Atibaia, e aonde também vai ser retirada a água para atender Campolino. Então, hoje, o que nós temos é um rio que não tem produção de água suficiente, modelo Cantareira, que é a bacia do rio Jaguari, e ele vai estar distribuindo, através de uma adutora, a água para outros municípios e vai ser distribuído de forma completamente irregular. A gente tem esses dados porque quem emitiu a outorga foi o Vicente Andreu. Hoje ele está defendendo, junto com as ONGs, esse coletivo de ONG está usando os dados dele, e ele tem toda essa defesa por escrito, e ele diz, inclusive, que a tarifa de água, caso a Sanasa seja privatizada, vai aumentar. Isso aí eu posso mandar para o senhor a hora que o senhor quiser. Eu não sou técnica, eu não tenho isso disponível nesse momento, mas esse material existe e também foi anexado no Ministério Público. Não, eu acho que é importante saber como funciona a barragem, é importante saber qual que é a vazão de projeto. Isso é importante, porque o senhor está falando coisas aí que eu conheço, que eu estudei a barragem, que eu fui fiscal do contrato da barragem para a Petrobras, conheço a fundo aquilo lá. Todos os eixos que a gente pesquisou, foram os dois únicos eixos que sobraram na bacia aqui de Piracicaba, da Atibaia e do Jaguari. Entendeu? Então, isso aí não foi uma coisa feita assim, sem critério, não. E qual que é a solução para trazer água para cá? Não tem mais, a última chance são essas duas barragens. Todo mundo quer morar em Campinas, quer estudar aqui, quer ter as benesses dessa cidade, mas não querem o ônus de produzir água. Tem um impacto ambiental? Tem. É lógico, qualquer obra tem, como viver também tem impacto, andar de carro tem impacto, tá? Agora, qual a saída? Se alguém tiver uma saída para isso, que traga aqui, mas com fatos e dados, porque eu estudei isso a fundo, a fundo. Eu fui fiscal do contrato do Projeto Básico, a Petrobras pagou, ela custeou para ter a outorga de água. Outra coisa que se fala aqui, que a Petrobras vai usar toda a água, que nada, não é nenhum centésimo da água que vai ser produzida lá. Você conhece a outorga da Petrobras? Eu conheço. Eu sei quanto cabo de prova com dados, não é com conversa não, com dados oficiais. Eu poderia falar uma coisa sobre o senhor vai falar já. Então, por favor, eu sempre que vier aqui falar coisas que não conhecem, eu vou contestar. Eu sou quieto aqui. Esse assunto eu conheço. E quem conheço, eu te provo. Eu te provo. Não é com conversa, não. Eu sou engenheiro dessa área, tá? Eu estou aposentado como voluntário aqui. Não trabalho para ninguém, não sou consultor sonado. Estou sem dever interesse da população, como cidadão. Eu tenho moral para falar porque estou aqui como cidadão voluntário, aqui no CONDEMA, no Comitê PCJ. Então, por favor, quando vierem aqui, tragam dados e mostrem lá oficialmente. Aí eu aceito. Porque vir aqui falar assim, só desculpa. Eu aceito, eu gostaria só de fazer um comentário. Pois não, desculpe, conselheira, eu exaltei. Tem razão, inclusive. Se a doutora vier concordar, nós gostaríamos de fazer uma apresentação. É que como eu não entrei na pauta do dia, eu achei que não era conveniente me estender demais. Mas nós temos todo esse material, eu não sei se isso já passou pelo CONDEMA e de que forma,
Mas nós hoje temos uma defesa e um grupo de trabalho bem grande e com argumentos bem fortes para dizer que essa barragem ela não só não atenderá Campinas, como é uma falácia dizer que ela é de interesse público e que vai dar garantia hídrica para esses 27 municípios, como pretendido no projeto. A gente sabe que isso não vai acontecer, nós temos dados para comprovar isso, ao momento que quiserem a gente pode disponibilizar. Existem 4 ações no Ministério Público hoje em andamento, advogados envolvidos, técnicos envolvidos, e tudo isso que eu disse aqui, como eu falei, foi um resumo de dados que nós temos. Então, se houver interesse do CONDEMA, da apresentação que nós fizemos no seminário promovido na Câmara dos Vereadores, há uns 2 meses atrás, organizado pelo vereador Rossini, nós estamos à disposição para fazer essa apresentação, o que traria os dados que o senhor pediu. Agradeço. Conselheira Ângela, o CONDEMA exatamente está pensando em fazer a apresentação a respeito dessas barragens. Eu estive presente lá na Câmara dos Vereadores e cada pessoa que se manifestou, cada palestrante, teve um certo período de tempo para se manifestar. Então, teve vários aspectos foram apresentados, foi muito interessante. E nós estamos pensando em fazer aqui exatamente a mesma coisa. Então, convidaríamos a Sanasa, convidaríamos a conselheira como... Nós estamos representando um coletivo de sim, homens. Sim. E quem nos representou no seminário foi o Vicente Andreu. Sim, eu assisti a palestra dele, muito interessante, muito boa. E aí eu já estou convidando o Jorge também, que estudou a fundo, e se talvez tenhamos mais entidades que poderiam falar a respeito do assunto, então, para ter um panorama geral exatamente sobre essas barragens, que está sendo a doutora Andréia quer falar alguma coisa. E já convido a doutora Andréia para permanecer aqui e falar do fórum, porque o senhor Carlos Alexandre está às voltas com os bebês dele e não vai poder vir hoje da palestra dele. E como o fórum está para acontecer daqui a pouquinho, já convido ela para se manifestar e sentar aqui na mesa e falar mais a respeito desse fórum ambiental. Doutora Pia, eu peço permissão para falar um pouquinho da fala da conselheira Ângela a respeito da discussão das barragens no município. É um tema importante, é um tema multidisciplinar, é um tema que abrange tanto as discussões no CONJAP como no CONDEMA. Por uma questão de ordem, doutora Pia, como esse texto foi apenas lido, né, ele não foi enviado anteriormente para que os conselheiros pudessem ler, eu sugiro que esse texto seja encaminhado por e-mail aos conselheiros e na próxima reunião em que for debatido a questão da barragem, aí sim seja votada e eventualmente publicado no Diário Oficial, até para o texto tem várias questões que, por exemplo, a Secretaria do Verde foi citada, eu acho que a gente poderia ter o contraditório, poderia responder alguns pontos, fazer um pequeno parênteses de um assunto que é uma novidade. Eu não sei se a conselheira Ângela sabe que nós fomos convidados, né? A Secretaria do Verde foi convidada pelo GAEMA, pelo Ministério Público, para estar acompanhando as compensações ambientais e todas as intervenções, e que os técnicos têm ido, e esse material é importante que nós tragamos para a próxima reunião também. Então, doutora Pia, aí uma recomendação, se a senhora aceitar, e Suzana também, seria a inclusão do Ministério Público também nessa discussão, porque afinal de contas ele é um ator que se agregou neste momento para... Se a senhora não se importar de eu falar primeiro e depois a senhora falar, Ângela... Não, é só sobre a questão que você levantou, de trazer esse texto para a discussão do pleno.
Isso aqui, André, é uma manifestação da Ângela, que é representante da APAVIVA, que é conselheira do CONDEMA e conselheira do CONGEAPA. Então, eu acho que não cabe No caso de apreciação. votação, conselheira Ângela? Não, porque isso aqui é a minha leitura do processo do qual eu venho acompanhando desde 2010. Eu não sei, E eu secretário relato executivo alguns Carlos fatos. ou presidente doutora Pia, pelo que eu saiba da legislação dos conselhos municipais, para se publicar um ato, é importante que seja votado pelo fala, juiz. é minha fala. Pode constar em ata, como fala assim, não como adendo. Ah, sim, como fala assim. Bom, E só mais uma coisinha, sobre a reunião do Ministério Público com a SVDS, eu cito nessa carta e eu estou acompanhando. é importante que a gente traga Porque a os ONG está resultados dessa entre reunião. as ONGs que o Ministério Público pediu que participasse. Então, representando as ONGs está a APAVIVA e a Jaguatibara. Então, conselheira Ângela, é importante que esses resultados venham também Sim, também acho. para a reunião e o CONDEMA se aproprie, não somente a Secretaria do Verde, mas as ONGs, o CONDEMA também participe e se aproprie desse desmembramento junto ao Ministério Público. Bom, doutora Bia, em relação ao fórum... Sim, então, qual que seria o caminho correto para ser tomado nesse caso? A conselheira pode colocar o texto na fala dela, né? Não vai, se Como for minha somente fala. a fala dela e não for um posicionamento do CONDEMA, Certo. ela encaminha a fala dela para a Secretaria Executiva e faz parte da ata como uma fala. Assim como o conselheiro também se manifestou, ou qualquer outro conselheiro queira se manifestar a respeito do assunto. Eu só faço esse parênteses porque a conselheira Ângela coloca muitas questões, são questões importantes, são questões densas, extensas, e eu entendo que a unilateralidade das falas dela tem que ser rebatida por técnicos da Secretaria do Verde, por técnicos do DAE, por técnicos do governo do Estado em que iniciou a obra, para não ficar apenas um posicionamento unilateral da conselheira Ângela, para que o debate seja amplo, para que o debate seja verdadeiro, haja diálogos, né? Todas as divergências acontecem, mas esse diálogo é importante porque, afinal de contas, nós estamos num conselho, um coletivo, e o coletivo tem que dar vozes a todos os atores participantes desse assunto que é extremamente importante, friso aqui. Em relação a... Certo, então hoje vai ficar, como fala da conselheira Ângela e do conselheiro Jorge, E fazendo essa observação, fazendo que é essa uma- observação é uma que haverá em posição algum... nós somos... Sim. Nós precisamos compor, não é fácil de compor um debate amplo Sim. em cada dos Sim, vários tem que ser setores. ouvido. E eu gostaria só de concluir que eu concordo integralmente com a conselheira Andréa, e eu, inclusive, falei isso no começo da minha fala, que é muito assunto, é um assunto muito que precisaria ser desdobrado e que eu Sim, não com ia ter. certeza, com certeza. É uma parte importante de Campinas. A APA é um terço do nosso território, afinal de contas. Presidente, a senhora me pediu para fazer uma apresentação do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Eu gostaria de compartilhar essa fala com o colega César Capac, sim, que é por favor. o coordenador técnico do Fórum Brasil Gestão Ambiental. É ele quem está coordenando Melhor toda a impossível. parte técnica, exatamente. E além Mas eu- disso, ele escreveu um capítulo daquele livro que eu citei. Mas eu queria destacar a participação do FECONDEMA, né, no evento. O FECONDEMA, que é a Federação dos Conselhos Municipais, do qual o CONDEMA faz parte, né, nasceu, na verdade, no CONDEMA Campinas, vai ter um evento no dia 27, no período da manhã, das 8 às 12. Então, a presença dos conselheiros municipais seria muito providencial, a título de reunião ordinária, se for o caso, né, se a presidente achar pertinente, esse evento do FECONDEMA para expandir esses diálogos, não só a nível, né, local de Campinas, mas em outras municipalidades. Então, sem muitas delongas, eu já passo aqui a palavra ao meu colega César. Sim, de qualquer forma, a lista de presença nós vamos disponibilizar e quem não puder ir exatamente nessa data, aí a pessoa assina a lista e participa do fórum. Boa tarde. Por favor, conselheiro.
Agora eu vou ficar de assistente. Acho que você queria, ela quer que você sente. Você quer que eu use aí à frente? Pois não. Sim, por favor. E já vou pedir para o nosso eficiente secretário para divulgar toda a programação desse fórum. Obrigado, presidente. Obrigado pelo convite. Bom, em breves palavras, o Fórum Brasil de Gestão Ambiental é a segunda edição que está acontecendo aqui em Campinas. Ele já se tornou o maior evento de gestão ambiental do Brasil. A nossa expectativa é que a gente receba cerca de 15 mil pessoas em 26, 27 e 28 de junho. Na primeira edição a gente recebeu 8.400 pessoas, mais de 400 municípios representados, mais de 100 prefeitos presentes. Ele é um fórum que agora, nesse momento, já está com 48 atividades simultâneas acontecendo nesses 3 dias. Uma programação bastante intensa, bastante técnica das diversas áreas da gestão ambiental e aberta ao público como um todo. Há algumas programações de maior interesse para gestores municipais, algumas para academia, para públicos técnicos interessados, mas na programação do site você consegue ver para cada atividade qual que é o público-alvo, a capacidade, o horário. A gente está atualizando essa programação o tempo todo, porque tem muito mais gente querendo entrar na programação do que espaço na programação, que denota o sucesso da iniciativa. Em particular, com relação à proposta de atividade do FECONDEMA, a ANAMA, que é a proponente desse fórum, ela tem dentro da sua diretoria uma diretoria de conselhos de meio ambiente, que é ocupada pelo ex-presidente aqui do CONDEMA, o senhor Carlos Alexandre, e ele que teve a iniciativa da criação dessa federação, e ele está com uma proposta de atividade lá. Vai acontecer, como a conselheira Andréa disse, no dia 27 pela manhã. O título da atividade é Gestão Sustentável, Governança e Democracia Participativa. Vocês vão ter das 8 às 12 horas 5 sessões com temas diversos. Elas versam sobre gestão de conselhos de meio ambiente e planos municipais da Mata Atlântica, falando do case do projeto da ONU de meio ambiente aqui com o Conselho de Meio Ambiente feito pela ANAMA em território nacional. Estratégias para ações de democracia participativa e governança na gestão ambiental, que tem como palestrante o Carlos Alexandre. Soluções inovadoras para desafios ambientais e para consumo e produção responsáveis, com a palestrante a senhora Amanda Silva Neves. Uma sessão sobre ecovilas, práticas sustentáveis e políticas públicas, com o Flávio Januário, arquiteto daqui de Campinas. E uma sessão sobre economia circular, instrumento para a gestão sustentável, inclusiva e solidária, com a senhora Emília Rutkowski. Essa é uma das atividades, né? A cada período a gente tem no mínimo 8 eventos acontecendo simultaneamente. Vai ser bastante intenso aí nesses 3 dias, vai acontecer no Expo Dom Pedro, aqui em Campinas. As inscrições são gratuitas, são feitas por esse site que vocês estão vendo aí, fbga.com.br. Sugiro que façam a inscrição antecipadamente para facilitar o credenciamento lá no dia. Todo o evento ele é inteiro gratuito, talvez com a exceção do estacionamento do shopping, que a gente não conseguiu negociar. Mas, de resto, a participação é livre, convidamos todos a estarem presentes e ficamos à disposição para perguntas e esclarecimentos. Pois não. Como que é um evento Desculpa, eu estou um pouco por fora, tá? Mas é um evento que a ANAMA está promovendo, certo? Exato. E o objetivo é a questão da federação dos conselhos. Na verdade, o objetivo desse evento é a intersecção entre as iniciativas de gestão ambiental em todas as esferas e em todos os setores da sociedade. Um dos eventos que vai acontecer lá dentro é esse dos conselhos. Incluindo os conselhos. Incluindo os conselhos, exato. Tá. E esse evento, ele estaria aberto, por exemplo, com o GEAPA, que é o Conselho Municipal? Funciona da seguinte forma: a ANAMA fica como organizadora da programação, e os proponentes de cada uma das atividades, eles têm liberdade total para fazer a sua agenda lá dentro. Então, por exemplo, a gente convidou o programa Cidades Sustentáveis. Eles propuseram uma programação, estão lá dentro. ICLEI vai estar lá dentro, CDP vai estar lá dentro, e assim por diante. O FECONDEMA vai estar lá dentro. A programação deles é de responsabilidade integral do FECONDEMA. É o Carlos Alexandre que é o responsável? Carlos Alexandre é o presidente. Se quiser trocar uma ideia com ele, acho que ele está super aberto. Tá ok, obrigada. Andréa?
legal. Você quer falar um pouquinho? A gente vai fazer uma versão demo do livro lá, né? Pegar todos os autores e falar um pouquinho sobre cada uma. A conselheira Andréa vai explicar um pouco mais. É só um detalhamento, porque o tema é bem amplo. A doutora Pia mencionou, né, na fala da presidência, o lançamento do livro Gestão Ambiental para Cidades Sustentáveis. E ele é um livro que foi elaborado por vários técnicos, né, da prefeitura e alguns convidados. E foi financiado pelo governo alemão. E ele foi editado está sendo, né, editado pela Oficina de Textos, editora Oficina de Textos, e o lançamento vai ser no dia 23, de 26 às 16h30, no estande da NAMA. Mas no dia 28, o último dia do evento, cada autor de capítulo vai falar um pouco sobre o tema no qual escreveu. Então, nós vamos ter vários itens que eu acho que é de interesse dos membros do CONDEMA, que é a gestão por meta e indicadores de sustentabilidade. O primeiro autor está aqui conosco, é o César Capacli, acompanhado do Juliano Braga e Felipe Cardoso. Legislação municipal no contexto da sustentabilidade, a primeira autora sou eu, a segunda é a doutora Camila Watanabe, da Fundação José P. de Oliveira. Outro assunto que vai ser abordado é municipalização de licenciamento ambiental. O primeiro autor é o Gustavo De Stefano, o segundo sou eu e o terceiro a Rebeca, porque a gente aborda também a questão da regularização fundiária. Fiscalização ambiental nos municípios, a primeira autora é a Heloísa Fábio Fagundes, a segunda autora é o José Carlos Borges. Espaços especialmente protegidos na escala municipal, com a primeira autora Ângela Guiral, a segunda autora Sueli Tomazelli, a terceira a Letéia Perraro. Gestão das águas na contemporaneidade, e o autor do capítulo que vai expor também o assunto é o Geraldo Neto. Gestão de fauna e políticas públicas de proteção e bem-estar animal, o Paulo Anselmo, Felipe, né? E o último capítulo do livro, que aborda também uma conotação metropolitana, é Planejamento e Gestão Ambiental para Cidades Sustentáveis. A primeira autora é a Silvia Teixeira e a segunda autora é Josmar Capacli. A Silvia fala um pouco da questão da região metropolitana de Campinas, como é que se comporta os instrumentos de gestão, de licenciamento, fiscalização, políticas e conselhos e fundos. E o Josmar Capa fala um pouco da questão econômica, né, do aliar a questão ambiental ao progresso humano, social, econômico, etc. Então é interessante porque vai ser um momento da gente poder divulgar e compartilhar, e mais do que isso, né, dialogar com os pares a construção desse material que é técnico e acadêmico, e também angariar contribuições que certamente virão de pessoas que estão lá no fórum e também têm suas experiências, e a gente poder ampliar esse diálogo sobre esse tema que é muito importante, né, que é a gestão ambiental para cidades sustentáveis. Isso aí. Mais alguma pergunta? Visitem o site lá. Hoje cedo ele estava em manutenção, mas pelo jeito já está no ar aí, né, Carlos? Então a programação está completa lá, tem o detalhamento de todos os horários, todas as salas, público-alvo, capacidade público. A gente vai ter evento das 8 da manhã até as 9h30 da noite. Isso é uma programação bem extensa, esses 3 dias. Ah, sim, vamos dizer, os principais parceiros que a gente tem aí. É a fonte onde você vai ficar exatamente Não? exatamente no No site? site. Ah, sim. Você vai procurar no computador como é que você vai chegar nesse livro. Legal, então você vai, a ideia, a navegação é fbja.com.br. Ao entrar no site, lá em cima no navegador tem nesse tema, acho que é justamente isso, Carlos, que eles estavam fazendo a manutenção hoje. Aquele item FBGA 2019, teoricamente ali embaixo tem um item programação, que vai estar as 3 abas abertas. Se não está lá, é a manutenção que eles estão fazendo hoje, mas amanhã já deve estar de volta. Lá vai estar separado uma postagem por cada um dos 3 dias, e cada um dos 3 dias separado em manhã, tarde e noite, em um resuminho. Você consegue ver, em uma batida de olho, você vê a programação inteira daquele período.
do dia. E daí, se você tiver interesse em saber mais, é só clicar em cima, ele abre uma descrição completa do evento. As principais entidades que a gente vai ter presente lá, temos parceria com o Ministério do Meio Ambiente, vai estar lá com o Departamento de Áreas Protegidas Locais, a gente vai ter o GIZ participando, que é da embaixada do Ministério Alemão. Nós temos o CB27, o CDP Cities, o ICLEI, nós vamos ter a própria Secretaria do Verde com gestão da fauna participando, com também o curso de gestão ambiental acontecendo lá. Vamos estar falando sobre programa de pagamento por serviços ambientais, vai ser uma das palestras. A gente tem o IDS, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, promovendo. Nós vamos ter um evento da Frente Parlamentar Ambientalista, junto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara de Deputados, promovendo o evento. Vamos ter... Essa é do Estado, né? Essa frente parlamentarista é da Assembleia? Não, vai ser a de Brasília, Federal. Câmara dos Deputados. Vamos ter a SOS Mata Atlântica participando com o evento do Euroclima, Programa Cidades Sustentáveis e muitos outros mesmo. Hoje eu recebi a 49ª proposta de atividade, então tá bombando. O governo alemão vai estar lá, sim. Tem um evento sobre a mudança do clima e um evento sobre áreas protegidas locais também. Imperdível, exato. A gente recebeu em 2017 representantes de até 20 estados da federação. Vem gente do Brasil inteiro mesmo, é um intercâmbio fantástico de ideias. Muito obrigado, então. Então tá já. Obrigado, gente. Fico à disposição. Qualquer coisa é só me procurar lá no gabinete, se quiserem mais informações. Lembrando, a inscrição e a participação são gratuitas.